Boa noite, irmãos, graça e paz. E agora, irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E ouvir, irmãos, precisa ser a melhor parte. Nós temos que ter prazer em ouvir a palavra de Deus. E para que possamos ouvir a palavra de Deus, eu te convido a abrir a palavra de Deus comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, nos versos 10 em diante. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, eu não sei se você entendeu, mas as palavras que nós acabamos de ler são as palavras do próprio Jesus. O próprio Jesus falando de João Batista e falando do reino de Deus. E o que seria, irmãos, esse reino que Jesus fala que João Batista não pôde se apoderar dele? Como assim, pastor? João Batista não pôde se apoderar dele? Veja que ele diz que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Se o menor no reino é maior do que João, João não vai estar no reino. E como, irmãos, que um grande profeta ficou fora do reino de Deus? Isso nós precisamos entender nessa noite, irmãos. Não apenas o que é o reino de Deus, mas o que nos leva até o reino de Deus, ou o que pode nos tirar do reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, é difícil a gente expressar em forma de conceito o que de fato é o reino de Deus. Porque, irmãos, há muita afirmação, há muita opinião, há muita citação, há muita fundamentação superficial acerca do reino de Deus, que muitas vezes nos dificulta a definir o reino de Deus de uma forma precisa. E dificilmente você vai encontrar palavras para definir de forma exata algo que é tão amplo e tão maravilhoso como o reino de Deus. E essa dificuldade de encontrar um conceito preciso se dá, irmãos, a realidade que o reino ele se manifesta em três aspectos. O reino de Deus, irmãos, ele é uma realidade. Quando que o reino de Deus é uma realidade? Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você recebe o Espírito Santo dentro de você. E a palavra de Deus diz que nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Então nesse momento nós temos a realidade do reino dentro de nós. Mas o reino também tem uma aparência. E aonde que essa aparência é revelada? A aparência do reino é revelada nas parábolas. Quando Jesus conta as parábolas, ele começa sempre com a seguinte afirmação: o reino de Deus é semelhante. E aí ele começa a contar, irmãos, uma infinidade de parábolas. E as parábolas, irmãos, são para que a gente possa ter uma pequena ideia do que é o reino de Deus. Para que a gente possa, irmãos, começar a imaginar aquilo que a nossa mente não consegue compreender, mas que o nosso espírito deseja, irmãos, de forma ardente. E o que nós desejamos, irmãos, é o terceiro aspecto do reino, que é a manifestação. Que é quando Jesus Cristo vier em sua glória manifestar o reino dele juntamente com aqueles que vencerem e perseverarem até o fim. E eu espero que eu e você possamos estar estabelecendo esse reino juntamente com Cristo quando Ele vier. E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas desejam essa manifestação. Todo mundo que entende, irmãos, o reino de Deus e entende que há uma manifestação e que essa manifestação vai durar os 1000 anos, irmãos, não tem como não desejar isso. Mas não adianta, irmãos, você desejar a manifestação se você não tem a realidade no seu coração. E esse foi o problema de João e é o problema de muitos de nós. Desejamos algo que não temos a realidade no nosso coração. João anunciava um reino e que ele não tinha a realidade desse reino dentro do seu coração. E por isso não pôde se apoderar desse reino. E o que é ter, irmãos, a realidade desse reino? O reino que nós recebemos como realidade dentro de nós, irmãos, tem uma cultura. Nós precisamos viver a cultura do reino. Viver a realidade do reino. E viver a realidade do reino é viver com a mesma forma, com o mesmo comportamento, com o mesmo sentimento ao qual Jesus Cristo vivia.
se nós não conseguimos olhar para dentro de nós e encontrar a imagem e semelhança de Cristo, é bem provável que nós estejamos bem distantes da realidade do reino de Deus. E se nós não temos a realidade, é bem provável que nós também vamos ficar de fora da manifestação. Precisamos, irmãos, buscar a realidade do reino dentro de nós. Mas por que quando Jesus fala do reino, ele juntamente ao falar do reino fala de João Batista e faz essa afirmação, irmãos, que o menor do reino é maior do que ele? O que fez, irmão, João Batista, o maior dos profetas, nascido de mulher, ter ficado fora do reino de Deus? E eu não sei se você conhece a história de João Batista, e eu vou resumir ela, irmãos, de uma forma muito breve, porque infelizmente nós não temos muito tempo. Mas resumindo, João Batista foi escolhido por Deus para abrir o caminho para Cristo, que foi aquilo que nós lemos aqui, que preparará diante de ti o teu caminho. Ele preparou, irmãos, o caminho de Cristo. As Escrituras, irmãos, anunciavam a vinda do Messias, mas também anunciavam a vinda de João Batista, a voz que clama no deserto. João Batista clamou por muito tempo no deserto para ser preparado, irmãos, para essa grande missão. E a preparação dele, irmãos, fez dele um grande profeta. E por ser um grande profeta, a Bíblia diz que milhares de pessoas iam ouvi-lo. A Bíblia diz também, irmãos, que desde o ventre da sua mãe, João Batista já era cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Deus sabia a grande missão que João tinha, anunciar a vinda do Messias. E a palavra de João, irmãos, era muito dura. Hoje às vezes a gente vai conversar com os irmãos, a gente fala assim, não, irmão, você não pode ser almático. Os irmãos tem uns que já choram. Meu Deus, o pastor me chamou de almático. O pastor disse que eu sou qualquer coisa, sei lá, do que o seu líder já chamou, seu pastor já te chamou. E João Batista, irmãos, ele já chegava assim, arrependei-vos, raça de víboras. E era assim que João Batista chamava, irmãos, o povo quando ele estava pregando. E o povo de Israel, irmãos, entendia que havia uma promessa sobre eles. Eles aguardavam a promessa de um rei, de um Messias. O que eles não entendiam, irmãos, é que o Messias e o reino não era para todos. A ideia inicial, irmãos, que o povo de Israel tinha é o quê? Nós somos descendentes de Israel e quando o rei de Israel vier, todos nós herdaremos o reino. E João Batista vem para dizer assim, não é assim. Vocês precisam se preparar para esse reino. Vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. E em um momento João Batista diz assim, se for preciso, Deus faz dessas pedras descendentes para Israel. Ou seja, Ele não precisa de vocês para ter descendentes. Vocês estão se achando muito importantes por causa da descendência de vocês. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão ficar de fora desse reino. E o triste é que quem pregou isso também ficou fora desse reino, irmãos. Por causa de alguns comportamentos. Mas foi, irmãos, um grande homem de Deus. Eu não quero desconstruir na sua mente que João não foi alguém de Deus, não é isso. Porque João reconhecia, irmãos, o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Lá em João 1, 26 e 27, a gente pode ver a seguinte afirmação: aquele que vem após mim, mas é antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. O que João estava querendo dizer com aquele que vem após mim, mas é antes de mim? Porque João já entendia quem Cristo era, entendia aquilo que a própria palavra revela, que ele era o verbo e ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele era antes de João, mas veio após João, porque alguém precisava abrir o caminho. E João veio, abriu esse caminho, mas disse: eu não sou digno de desatar as sandálias. Você já parou para pensar o que realmente João estava querendo dizer com essa afirmação? Que eu não sou digno de desatar as sandálias? Irmãos, naquele tempo, os senhores, os grandes senhores, não se atreviam a desatar as próprias sandálias. Se eles fossem andando por um lugar, eles chegassem no lugar, eles iam tirar as sandálias. Eram os servos que tiravam, que desatavam as sandálias deles. E João Batista estava querendo dizer: ele é tão grande, ele é tão maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias, que eu não sou digno de ser servo dele. Em outro momento, João também declara, faz a seguinte afirmação: é necessário que ele cresça e eu diminua. E quando ele declara que é necessário que ele cresça e eu diminua, é como se ele estivesse dizendo: é necessário que ele reine e eu saia de cena, porque eu só vi para abrir o caminho, agora o caminho foi aberto, e ele é o caminho, e ele pode seguir, ele pode levar as pessoas ao caminho. E esse deveria ter sido, irmãos, o comportamento de João,
mas infelizmente essa não foi uma realidade. Na verdade, o que cresceu em João não foi a revelação de quem era Cristo. O que cresceu na vida de João foi o seu ego, a sua reputação de grande profeta. Como grande profeta, ele não conseguiu se submeter ao Cristo, ao ponto de segui-lo e ser como os outros discípulos. E a Bíblia deixa claro, irmãos, que João manteve um ministério paralelo ao ministério de Jesus. Existiam os discípulos de João e existiam os discípulos de Jesus por um tempo. E um dia os próprios discípulos de João vão até Jesus e o questionam. E eles dizem mais ou menos isso: por que nós, os discípulos de João e os fariseus, jejuam e os teus discípulos não? Irmãos, aqui eu poderia discorrer, irmãos, já outra pregação se fosse explicar o que Jesus respondeu. Então nós vamos simplesmente nos atentar que aqui havia duas mentalidades, havia duas pregações diferentes, haviam dois comportamentos diferentes. Os fariseus, irmãos, eram religiosos, foram aqueles que não receberam a identidade de Jesus, não creram na identidade de Jesus. Então veja que os discípulos de João, eles estavam caminhando para o mesmo caminho, o caminho da religiosidade, e não o caminho de receber, irmãos, verdadeiramente o reino de Deus. E muitas vezes nós somos como João, temos a dificuldade de seguir, a dificuldade de nos submetermos a isso. E por não se submeter, irmãos, e aqui mostra o primeiro problema pelo qual João não herdou o reino de Deus: a falta de submissão, a falta de humildade. A Bíblia fala que os humildes herdarão o reino de Deus, e não os soberbos. E nós precisamos ser humildes, e João não foi humilde o suficiente para seguir a Cristo. E muitos de nós às vezes não conseguimos seguir a Cristo porque nós não somos humildes. E se nós lermos, irmãos, também o início desse capítulo 11, nós vamos encontrar, irmãos, também um outro problema que afastou João do reino de Deus. E é um problema, irmãos, que tem afastado a humanidade da presença de Deus e do propósito de Deus desde o início, que se chama incredulidade. Por causa da incredulidade, Adão e Eva foram tirados do jardim, e por causa da incredulidade, João foi tirado do reino de Deus. Vamos ler a partir do verso 1, Nós tínhamos lido a partir do verso 10, agora vamos voltar um pouquinho e vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu o que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Irmãos, perceba algo. Perceba que 2 discípulos de João vão questionar a identidade de Jesus, mas perceba que Jesus em nenhum momento ele firma a sua identidade. Isso serve para mim e para você, irmãos. Nós não precisamos ficar mostrando na força do braço aquilo que nós somos. Por que Jesus não precisou mostrar a sua identidade? Porque os frutos mostraram por si só. E a própria palavra fala que por causa dos frutos nós seremos conhecidos. E Jesus podia ter dito assim: não, pode ir lá dizer para João que eu sou o Cordeiro, que eu sou aquele que havia de vir. Vai e anuncias a João aquilo que ouves e vê. Aquilo que eles estavam vendo, irmãos, confirmava quem Jesus era. Mas Jesus manda um recado para João: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ou seja, você não está sendo bem-aventurado, João, porque você está se escandalizando de mim. O que será que havia em Jesus que escandalizava João? Irmãos, a Bíblia nunca deixa tão claro o que realmente escandalizava João, mas eu tenho algumas hipóteses, algumas licença poética, daí você pode acompanhar o meu raciocínio ou concordar ou não. Mas eu acho que uma das principais causas era a naturalidade de Jesus. Eu não sei se eu citei no começo, mas João Batista e Jesus, eles tinham um parentesco. Então acho que em algum momento João se escandaliza da identidade de Jesus. Em algum momento nós vemos que as próprias pessoas da cidade de Jesus se escandalizavam dele. Poderia vir algo bom de Nazaré?
Ou seja, não dá para ser. Nós estamos esperando tanto tempo o Messias, e o Messias estava tão pertinho de nós, e nós nunca o reconhecemos, nós nunca vimos ele fazer, talvez, grandes feitos. E outra questão, irmãos, é que o Messias tinha uma imagem na mente do povo de Israel. O povo de Israel era um povo oprimido pelo sistema romano, então na mente deles, o Messias, o rei, viria como um guerreiro, viria para destruir o Império Romano, e de repente vem Jesus, manso e humilde. Não combina com aquilo que eles esperavam. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura alguma, e eles esperavam, talvez, irmãos, alguém cheio de formosura, cheio de força física. Mas Jesus já dá a resposta lá quando nós falamos no começo: o reino não tem aparência exterior, ou seja, eu também não tenho uma aparência exterior que agrada a vocês, mas eu tenho uma realidade que vai mudar a vida de vocês. E João não conseguiu enxergar isso. Por isso que João se escandalizou de Cristo, irmãos, e deixou que a incredulidade tomasse conta do coração dele. E com isso nós precisamos, irmãos, ficar atentos a algo, que não basta apenas falar de Cristo, porque falar de Cristo João também falou. Não basta apenas anunciar, porque anunciar João também anunciou. Irmãos, falar e pregar até papagaio, se você ensinar, consegue pregar um versículo para alguém. Não somos chamados para apenas anunciar. É lógico que temos que anunciar, mas não só com a boca, com a própria vida. Precisamos anunciar a Cristo com o nosso negue-se, com o nosso seguir. E João anunciou, mas ele não seguiu. Isso fica muito claro, irmãos, lá em João 1:35. E no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Irmãos, cria essa imagem: João e 2 discípulos, de repente, não muito longe, porque João à vista, passa Jesus. Ele aponta e diz: eis o Cordeiro. Naquele momento, irmãos, prontamente os discípulos de João simplesmente deixam João ali e seguem a Cristo. Entenderam? Você anuncia o Cordeiro, mas todos nós deveríamos seguir o Cordeiro. Naquele momento, aquela cena, irmãos, deveria ter acendido um alerta na mente de João. Ele devia pensar: agora que eu já anunciei, eu preciso seguir aquilo que eu anunciei. E mesmo vendo os seus próprios discípulos seguindo Jesus, João mais uma vez tem dificuldade em negar-se, em deixar para trás sua reputação e aquilo que ele representava. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim: anunciamos, pregamos, até reconhecemos, mas não seguimos. E acredite, que o galardão de Deus está em reconhecer e seguir. Se nós não seguimos, não tem galardão, porque reconhecer quem é Cristo, até o diabo reconhece. Saber que Ele é o Filho de Deus, saber que Ele morreu na cruz não é o bastante, se nós verdadeiramente não seguirmos. E seguir, irmãos, fala do negar-se, fala do verdadeiramente sair de cena para que Jesus possa entrar. E para que de fato, irmão, Jesus Cristo pudesse edificar seu ministério, João Batista teve que sair de cena. E como não saiu de cena, irmãos, de forma natural, foi forçado a sair de cena, e por isso que foi parar numa prisão. Perceba que em vários detalhes mostra que só depois de João preso, que Jesus de fato foi pregar. Nós já lemos isso, talvez nas entrelinhas, talvez você não entendeu, mas lá em Marcos 1,14, irmãos, isso fica muito claro, e diz assim: depois que de João preso, veio Jesus Cristo para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Por que Jesus teve que esperar João Batista sair de cena? João Batista, irmãos, representava algo. João Batista representava a lei, e Jesus Cristo não representa. Jesus Cristo é a graça de Deus. Ele é a graça, Ele é o favor imerecido. E onde impera a lei, a graça e o reino não se manifestam. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade, irmãos, de receber a realidade do reino, porque elas ainda são cheias da lei, são cheias da justiça própria. Irmãos, a graça não é só para receber, a graça é para receber e dar. E às vezes nós recebemos a graça de Cristo, mas quando o nosso irmão, o nosso próximo erra conosco, nós queremos agir com lei, nós queremos impor lei, nós queremos impor peso. Irmãos, se você faz isso, de fato você não tem a realidade do reino, e muito menos a graça. Talvez você tenha um conceito de graça, mas não uma revelação de graça. Quem tem revelação de graça, age como Jesus, se porta como Jesus, perdoa como Jesus, ama como Jesus.
Porque a própria palavra diz que se nós amamos simplesmente o nosso próximo, que mérito nós temos? Nenhum. Até os maus fazem isso. O mérito, se há que há mérito algum, está, irmãos, até em amar aqueles que nos perseguem. É difícil isso, mas esse é o padrão do reino de Deus. E o padrão do reino de Deus, irmãos, não pode ser alcançado por força própria, por esforço próprio. Por isso que para alcançar o padrão de Deus é necessário sair de cena e deixar que Ele entre, deixar que Ele viva. João não saiu de cena. Quais são as áreas da sua vida que você não tem conseguido sair de cena? Sua vida financeira? Seu trabalho? Seu relacionamento? Seu casamento? Não sei, irmãos, aonde você tem cansado, mas as áreas da sua vida que você se sente cansado são as áreas que você ainda não saiu de cena. Porque quando nós saímos de cena, Cristo entra, a graça entra, e quando a graça vem, o descanso também vem. Se nós temos vivido, irmãos, coisas para Deus que tem sido peso, que tem sido cansaço, irmãos, não é a graça, é o esforço próprio. E nós não fomos chamados para viver, irmãos, por esforço próprio. Nós somos chamados para viver pela graça de Deus. Em um certo momento da vida de Paulo, ele faz a seguinte declaração: trabalhei mais que todos eles. Há uma vírgula, há uma pausa para um pensamento, e Paulo continua: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu realmente trabalhei muito, eu realmente trabalhei mais que todos eles se referem aos outros apóstolos, mas ele lembra, mas na verdade não fui eu, foi a graça de Cristo em mim. E essa é a realidade que nós precisamos viver, que nós não precisamos fazer, nós simplesmente precisamos deixar que Ele faça. Viver a realidade do reino é deixar Cristo viver, e deixar que a realidade do reino entre, irmãos, é entender que o reino de Deus, irmãos, é o que tem de mais importante. O próprio Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. João deixou de buscar o reino de Deus, irmãos, por causa da sua reputação, por causa do seu ego e por causa da sua incredulidade. Não deixou para trás aquilo que precisava ser deixado. É impossível seguir a Cristo sem que alguma coisa precise ficar para trás. É impossível ir para o lugar onde Cristo tem preparado para nós, levando as nossas próprias bagagens. E às vezes eu me pergunto, qual é o medo de deixar as coisas para trás? Você está aqui, você está chegar lá. Alguma coisa tem que ficar aqui para que você chegue lá. E o medo, irmãos, o maior medo é a insegurança que nós temos de achar que aquilo que nós vamos deixar possa nos fazer falta em algum momento. Que esse dinheiro que eu vou investir aqui, cumprindo esse princípio, pode me faltar lá na frente. Que o tempo que eu estou vindo hoje na igreja, lá na minha velhice, eu posso achar que eu gastei a minha vida no lugar errado. Isso vai gerando, irmãos, vários pensamentos que vai bloqueando o seu avanço em direção do reino de Deus. Um dia, irmãos, os próprios discípulos tiveram mais ou menos esse pensamento de forma disfarçada. Pedro chega para Jesus e diz assim: mestre, eis que temos deixado tudo. Ou seja, e aí? O que vai acontecer? Nós já deixamos família, nós já deixamos tudo e a gente está aqui até agora. O que a gente vai receber? Não foi essas palavras, mas esse provavelmente era o sentimento no coração de Pedro. Ou seja, eu já deixei tudo, tá? Agora me mostra o que vai acontecer. E Jesus disse, irmãos, para Pedro, que tudo aquilo que eles tinham deixado por causa do reino de Deus, eles receberiam ainda nessa terra 100 vezes mais. Irmãos, e eu percebo isso acontecendo na minha vida. Por muito tempo, irmãos, eu achei que eu tinha deixado muita coisa. Isso em certo momento me fez, talvez até um pouco soberbos e orgulhosos. Quando eu ia conversar com alguém, eu falava: não, você tem que entender, veja eu deixei a minha casa, eu deixei a minha família. E aquilo parecia muito, irmãos. De certa forma, irmãos, aquilo para mim era algo humano, né? Eu dizia: poxa, né, eu tenho um mérito. Eu deixei uma casa própria para morar de aluguel, eu deixei a minha cidade onde eu nasci, eu deixei a minha família, eu deixei os meus amigos, eu deixei a minha igreja para vir para um lugar onde eu não conheço ninguém. Irmãos, no início para mim era estranho, parecia que não era a minha vida, não eram os meus amigos. Em vários momentos no início eu falava para a Cristiane: para ti é fácil, é a tua família, é os teus amigos, é a tua cidade. Eu estou vivendo algo que não é a minha vida. E realmente, irmãos, não era a vida que eu queria viver, mas era a vida que Deus tinha para mim. E por ser a vida que Deus tinha para mim, hoje ela é boa, perfeita e agradável. E hoje eu não consigo, irmãos, me ver vivendo outra coisa. Na minha cabeça eu tinha deixado o amor dos meus amigos. Querido ou não, eu tinha uma célula, era pequenininha, mas que me amava.
E quando eu vim para cá, irmãos, eu não sabia se as pessoas iam me amar da forma que as pessoas da minha célula me amavam. E hoje, irmãos, eu não tenho uma célula que me ama, hoje eu tenho uma igreja que me ama. Irmãos, e eu me sinto realmente muito amado. E realmente, irmãos, eu me sinto amado demais, e às vezes eu me constranjo, irmãos, com tanto que eu me sinto amado pela igreja. Então veja que o amor que eu deixei lá de uma meia dúzia, não que o amor era pequeno, mas hoje, irmãos, eu me sinto muito mais amado, eu me sinto muito mais realizado. E hoje, irmãos, quando eu percebo que aquilo que eu ganhei, eu percebo que foi tão pouco aquilo que eu deixei. E veja que para fazer algo grande na sua vida, Deus não precisa de muito, porque hoje eu entendo que o que eu deixei é muito pouco, mas aquilo que Deus fez é muito grande. Se você deixar esse pouquinho que você carrega, esse pouquinho de orgulho, esse pouquinho de avareza, esse pouquinho de mentira que te impede de avançar para o reino de Deus, você vai poder perceber que aquilo que Deus quer te dar é muito grande. Mas Deus vai te dar quando você deixar aquilo que Ele te pedir, ou talvez aquilo que Ele até já te pediu e você tem relutado em deixar. Irmãos, seja confiante na promessa de Deus e na palavra de Deus. Deixa, irmãos, deixa para trás aquilo que precisa realmente ser abandonado, porque se nós não deixamos as coisas para trás, nós começamos a viver, irmãos, uma obra humana, nós começamos a viver algo que não é a vontade de Deus. E todas as vezes, irmãos, que se vive uma obra humana, se gera muito problema. O exemplo é Abraão. Abraão tinha uma promessa, a promessa era um filho, o filho da promessa. E Abraão, irmãos, ele deixa de crer nessa promessa. Talvez ele vê que no tempo que ele esperava as coisas não aconteceram. Então Abraão entra em cena. E quando Abraão entrou em cena, Deus não pôde mais entrar em cena, porque Deus não divide cena com ninguém. E quando Abraão entrou em cena, a obra humana dele foi gerar Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. E quando Ismael nasce, Deus fala: esse não é o filho que eu te prometi, esse não é o filho da promessa. E por causa dessa obra humana, irmãos, existe até hoje 2 povos que não vivem em paz. Foi gerado uma nação por Ismael e uma nação por Isaac, e elas conflitam até hoje. Todas as vezes que alguém tenta fazer algo de obra humana, toda vez que alguém entra em cena no lugar de Cristo, acredite, é um problema. E talvez existem coisas que não estão acontecendo na sua vida porque você não tem saído de cena. João não ter saído de cena, irmãos, gerou um problema, irmãos. Até na igreja de Atos se estendia o problema da obra humana de João. Se você perceber lá no livro de Atos 19:6, se eu não me engano, você vai perceber que em um momento Paulo encontra alguns homens, e Paulo pergunta a esses homens se eles conheciam o Espírito Santo de Deus, e eles respondem: nem ao menos ouvimos falar. E Paulo então pergunta: mas em que foste batizados? E eles respondem: no batismo de João. Você entende o que é isso, irmãos? Você entende que se Paulo não chegasse ali, não consertasse aquela bagunça, ia continuar existindo o batismo de João e os discípulos de João? E ali Paulo explica para eles e os batiza novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e cumpre aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, não crie um problema para gerações futuras, não crie um problema para sua família, não crie um problema para você mesmo. Não pratique obras humanas. Quando a Bíblia diz que nós fomos chamados para as obras, porque veja, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas afirma que nós somos salvos para as obras. Mas não fomos salvos para qualquer obra ou para as obras que você decide fazer. Nós somos salvos para as obras que lá em Efésios 2:10 diz que Deus preparou obras para cada um de nós. Você consegue entender isso? Você consegue, irmãos, olhar para o universo e para tudo que Deus criou? Irmãos, e cada dia mais a ciência, estuda e amplia cada vez mais o universo. Cada dia mais, irmãos, a ciência tem descoberto que o universo é muito maior que nós imaginamos. Irmãos, há planetas em que as pessoas questionam se há vida ou se não há vida. Irmãos, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu quero só para que você entenda, irmãos, há outros planetas, há outros universos, irmãos, e diante de tudo isso que Deus criou em algum momento da eternidade, Ele teve que parar e pensar. Ele teve que olhar para você quando você não existia de forma física, mas existia dentro dele, e Ele pensou: Anderson, criou obras. Ele pensou Camila, criou obras. Ele pensou Vitor, criou obras. Ele pensou Nice, criou obras.
Jimmy criou obras, irmãos, e assim sucessivamente. Para todos vocês que estão aqui, no momento da eternidade, Ele parou e Ele pensou o seu nome e criou algo exclusivamente para você. Assim como nós temos um DNA único, nós temos uma obra única, que ninguém pode fazer da forma com que nós nascemos para fazer. E não significa, irmão, se você não fizer, que a obra não vai se cumprir. Vai se cumprir de uma outra forma, de uma outra maneira, através de uma outra pessoa, mas nunca ninguém vai fazer da forma com que Deus tinha sonhado que você fizesse. E é realizar essa obra única, de forma exata como Deus preparou, irmãos, que vai dar a nós o reino de Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos sair de cena. E essa palavra nasceu, irmãos, por causa de uma frase, de uma pessoa. E a Mônica foi, de certa forma, irmãos, inspiração para essa palavra. Porque um dia na célula, irmãos, ela deu um testemunho. E do meio do testemunho ela falou uma simples frase, irmãos, que para mim, irmãos, eu não sei explicar, mas entrou como uma flecha dentro do meu peito. E a frase era: eu entendi que eu precisava sair de cena. E essa mensagem fala sobre sair de cena. E quando a Mônica saiu de cena, coisas começaram a acontecer na vida dela, que ela tentou. E quanto mais ela tentava, mais longe parecia de acontecer. E a Mônica, irmãos, ela tropeçou numa escada desse tamanho, ela quebrou as 2 pernas. No outro culto o André estava aqui, que é outro membro da nossa igreja. Caiu de uma altura de 6 metros, não aconteceu nada. Já caiu, já levantou e já saiu andando. 6 metros, não acontece nada. Alguém tropeça de uma escada e quebra as 2 pernas. E quando eu perguntei para a Mônica: e como é que tá as coisas, irmão? Tudo bem? Não, pastor, tudo ótimo, né? Tudo certo, irmão, feliz da vida, que estava com as 2 pernas quebradas, porque as 2 pernas quebradas dela tiraram ela de cena. Queria que o marido fosse para a célula, o marido não ia. E de repente, irmãos, ela tem a célula dentro da casa dela, com o marido na cela do lado dela. Por quê? Porque ela saiu de cena. Claro, irmãos, que o saiu de cena não foi só as pernas quebradas, mas através das pernas quebradas, ela entendeu que muitas coisas na vida dela estavam sendo esforço próprio. E hoje ela tem deixado, irmãos, Cristo fazer, e acredite que Cristo está fazendo. Nós temos visto, ela tem visto, mas porque ela saiu de cena. Se tem áreas da sua vida que você não está vendo o resultado, sai de cena de uma vez. Seja esperto para não te chamar de outra coisa. Seja esperto, irmãos, sai de cena. Se você não venceu até agora, irmão, você vai continuar não vencendo, a não ser que Jesus Cristo realmente passe a viver no seu lugar. E sabe por que a melhor coisa é Ele viver no nosso lugar? Porque Ele criou tudo, Ele criou todas as coisas, se Ele criou as obras, Ele sabe exatamente o que precisa ser feito e da forma que deve ser feito. E se eu deixo Ele viver em meu lugar, Ele vai fazer tudo como precisa ser feito. E se Ele fizer tudo como precisa ser feito, através de mim, eu já tenho a certeza do reino de Deus, porque o reino de Deus é para aqueles que vivem à vontade de Deus. E veja que aquele então que criou as obras, Ele quer também realizar as obras através da graça de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é autor da nossa vida e Ele quer ser também um protagonista. Todo mundo acho que entende o que é um protagonista, né? No filme o protagonista é aquele que mais aparece, é aquele que tem destaque, é aquele que chama mais atenção. Nós não temos que chamar atenção para nós temos que chamar a atenção para Ele. Esse dia eu ouvi uma frase, irmãos, que eu achei muito bonita, que diz assim: na nossa vida nós temos 2 grandes alegrias. A primeira, conhecer a Cristo, e a segunda, fazê-lo conhecido. E veja que as duas maiores alegrias não têm a ver conosco. Ambas as alegrias têm a ver com Ele. Irmãos, tudo na nossa vida tem a ver com Ele. E quando nós entendemos, irmãos, esse princípio, nós vamos ter muito mais êxito e muito mais sucesso. Nós acabamos de falar que Jesus Cristo, né, Ele é autor e protagonista. Se a sua vida fosse um filme, seu filme seria digno de um Oscar? Quais são os filmes, irmãos, que ganham o Oscar? Os filmes que se destacam por algum motivo, por grandes atuações, por grandes efeitos especiais, por uma bela trilha sonora. Isso tudo, irmãos, que a nossa vida precisa ser um grande impacto no mundo espiritual. E um grande impacto no mundo espiritual não é fazer grandes coisas. Um grande impacto no mundo espiritual é simplesmente fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Nem todos nós, irmãos, fomos criados por uma grande obra. Isso é um fato. Nem todos nós temos a mesma capacidade. Também é um fato. A Bíblia diz que a uns Ele deu 1 talento, a outros Ele deu 2, a outros Ele deu 5. Não importa quantos talentos Ele te deu. Você precisa viver de acordo com aqueles que você recebeu.
Se você recebeu 1, você vai ser cobrado por esse 1. Se você recebeu 5, você vai ser cobrado por esse 5. Então, irmãos, não tem a ver com a complexidade da obra, tem a ver com terminar a obra de acordo com o que Ele preparou. Isso é a certeza de herdar o reino de Deus. E talvez, irmãos, se nós deixarmos Cristo agir, no final da nossa vida, talvez você ganhe um Oscar, vai que um dia você faz um filme da sua vida e ganha um Oscar, né? Tem tanta gente que cria filmes acerca de si mesmo, vai que alguém aqui, irmãos, um dia vai ficar muito famoso e vai contar a sua vida num filme. Mas talvez, irmãos, a gente não ganhe um Oscar, talvez dificilmente a gente ganhe um Oscar, eu imagino, mas também não duvido. Mas certamente, irmãos, se Cristo for autor e protagonista, você vai ganhar uma coroa. A palavra de Deus diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada. Por que está guardada e ainda não foi te dada? Porque ainda não é o tempo de dar, é o tempo de estar guardado. Mas vai chegar o dia, e Maranata, a hora Ele vem, e que aquilo que está guardado, irmãos, vai ser entregue diante de nós. Irmãos, a nossa vida aqui, irmãos, vai nos garantir muitas coroas corruptíveis. E sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente perde a coroa incorruptível, a coroa de glória, por causa das coroas que nós recebemos corruptíveis aqui nessa terra. Irmãos, não importa quanto você cresça humanamente, não importa quantas coroas o mundo queira te oferecer, mas tudo aquilo que você receber do Senhor, ou até mesmo do mundo, porque às vezes o mundo nos oferece coisas, e até coisas boas, acredite, mas quando você receber todas essas coisas, reconheça que a glória é dele, reconheça que o mérito é dele, que não tem a ver com você, tem a ver com ele. E quando nós entendemos que tem tudo a ver com Ele, irmãos, nós conseguimos ver a graça de Deus em tudo. Como diz a canção, eu te vejo em tudo. E tem pessoas que não conseguem ver Jesus Cristo em quase nada, porque elas acham que são boas o suficiente para conquistar, acham que são boas o suficiente para fazer. Irmãos, eu entendi que eu não sou bom para nada, entendi que eu não presto para nada, mas mesmo sem eu prestar, eu decidi segui-lo. Eu decidi, irmãos, entregar a Ele a minha vida. E se há algum valor em mim hoje, irmãos, não vem de mim mesmo, vem de Cristo. Nós somos só um vaso de barro que carrega um grande tesouro. Reconheça, irmãos, a grandeza de Deus. E eu quero terminar essa palavra, irmãos, lendo o último versículo, que está lá em Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esses anciãos, irmãos, reconheciam que eles não tinham glória e poder algum, mas tinham uma coroa. E nós temos, irmãos, que viver como esses anciãos. Quando as coroas vierem, nós vamos entregar ela diante de Deus, aos pés de Cristo, e vamos declarar: toda honra, todo poder, toda glória seja dado somente a Ele. Irmãos, se nós fizermos isso com as coroas corruptíveis da vida, vai chegar um dia que nós também faremos isso com a coroa incorruptível. E quando você chegar diante dele, colocar aos pés dele a sua coroa e dizer: Senhor, eu não sou digno, Tu é a honra, Tu é a glória, Tu é o poder, Jesus vai dizer: eu sei que minha é a glória, eu sei que meu é o reino, eu sei que meu é o poder, mas eu quero dividir todas as coisas contigo. Eu fiz de você co-herdeiro juntamente comigo, tudo aquilo que é meu também agora é teu. E vai se cumprir, irmãos, aquilo que nós ansiamos. De fato nós seremos como Ele é, porque nós fomos predestinados a isso. Aquele que antemão nos conheceu, nos predestinou para sermos conforme a imagem dEle. E nesse exato momento, quando nós recebemos a coroa, nós vamos ser a imagem e semelhança dEle. Nós vamos ter o reino com Ele, nós vamos ter glória e poder com Ele. Mas isso só vai vir se nós abrirmos mão, irmãos, de muitas coisas que o mundo tem nos oferecido. E acredite, aquilo que Deus te oferece, aquilo que Deus tem guardado para você, essa coroa de glória, é muito maior do que tudo aquilo que você já recebeu nessa vida.